Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex, professor de atualidades aqui da equipe do CPV. Bem, vamos resolver as questões, né, da prova de Humanidades e Cultura Contemporânea, da prova da SPM. E as questões de atualidades foram 10 questões bem distribuídas. E a questão de número 71, ela refere-se ao terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi responsável por inúmeros debates aí na mídia, na sociedade de maneira geral. Foi um assunto muito polêmico e das alternativas apresentadas, a única polêmica realmente correta é a alternativa C, onde eles colocam que a Igreja Católica critica a união estável entre homossexuais e o direito desses à adoção infantil. As outras alternativas, as polêmicas, foram citadas, mas eram incorretas. Acredito que você não teve problema nessa questão. A questão de número 72, muito debatida durante o semestre, refere-se aos 50 anos da construção de Brasília. Eram apresentadas pela banca duas imagens, duas fotos, e sobre a cidade você tinha que indicar a alternativa B, né, que tratava-se do modernismo, e citando ainda na alternativa Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. Então é uma questão relativamente muito simples, sem problema, 72B. A questão de número 73, também uma questão sobre um assunto polêmico da realidade política brasileira nesse semestre, o mensalão do Democratas, né, também conhecido como o caso Arruda, o escândalo no Distrito Federal. E nessa alternativa, nessa questão, você precisava realmente lembrar dos detalhes do caso, tá? E o episódio veio à tona em novembro do ano passado, quando numa operação da Polícia Federal, conhecida como Caixa de Pandora, vídeos foram divulgados, né, onde políticos do Distrito Federal recebiam propinas, né, e o episódio veio à tona quando um ex-aliado, né, de José Roberto Arruda, né, o Durval Barbosa, né, concorda em participar dessa operação da Polícia Federal. Então, sem problemas, alternativa D. A questão de número 74, também sobre política no Brasil, refere-se ao projeto Ficha Limpa. Questão simples e direta, você tinha que destacar, né, tinha que lembrar que o conceito mesmo, a definição do projeto, tá, na alternativa D, né, a banca coloca, impede que o projeto Ficha Limpa impede a candidatura de políticos condenados por crimes graves em tribunais colegiados. Questão também relativamente simples. A questão de número 75 refere-se a na verdade, a economia do Brasil, onde era apresentado um gráfico, tá, com a participação de empresas brasileiras em alguns ramos de atividade, e eles colocavam nas alternativas listas com empresas referentes a esse gráfico. Facilmente você chegaria na alternativa A, onde temos a Companhia Vale do Rio Doce, a Vale, relacionada à mineração, e a empresa Aracruz, né, relacionada ao ramo da celulose. Então, alternativa A. Na questão 76, um assunto também muito debatido nesse semestre, a crise na Grécia. Então, era apresentado um texto, uma charge, e a banca cobrava, né, um detalhe a respeito da crise na Grécia. Era importante que o aluno tenha uma noção da cronologia dos fatos. O texto apresentado é de final de fevereiro, tá? E nesse sentido, naquele período, era um momento em que o governo da Grécia ainda recusava, tá, aceitar as medidas impostas pela União Europeia. Posteriormente, essas medidas foram adotadas, mas era fundamental que o aluno, né, ficasse atento à data que o texto foi apresentado. Acredito essa questão, apesar de ser um tema interessante, ela era complicada nesse sentido. Se o aluno pensasse já na resolução, ou pelo menos nas medidas que foram adotadas, poderia ser uma questão mais complicada. Tá? Então é a única ressalva que podemos fazer a essa questão. Mas a alternativa, no caso aí,
é a alternativa E. A questão de número 77 é a questão clássica na prova da SPM, que envolve cultura, cinema, literatura, né? Cultura geral. Então eram apresentados 2 textos e você tinha que relacionar os autores, né, as pessoas citadas com a sua respectiva área. Então no primeiro texto nós temos é citado o produtor de cinema Akira Kurosawa, japonês, e no segundo texto nós temos lá, tá, citado o autor Milton Ratum, né, um expressivo nome aí da literatura brasileira. Então, sem problemas, alternativa D, né, cinema e literatura, ok? Na questão 78, uma questão também muito simples, tá? Era apresentado um texto onde temos aí uma polêmica que envolveu o Brasil e o governo dos Estados Unidos, né? E numa decisão polêmica da OMC, a Organização Mundial do Comércio condena os Estados Unidos, pois o governo norte-americano concedia subsídios aos produtores de algodão. A única observação era fundamental para o aluno o conhecimento do vocabulário, pois na alternativa B, quando eles falam produtores de algodão, eles citam a expressão corretíssima, cotonicultores. Esse é o único detalhe aí, ok? Mas uma questão relativamente simples. A questão de número 79, tá, é uma questão de um assunto esperado, que era a realização da Copa do Mundo na África do Sul. É apresentado um texto sobre globalização e futebol, né? E em cima do texto ele faz a pergunta específica ao campeonato agora de 2010. E facilmente você chegaria na alternativa E. A Copa do Mundo de 2010 é a primeira a ser disputada no continente africano. Agora, infelizmente e provavelmente por algum engano, o gabarito oficial da SPM divulga a alternativa A, onde temos lá a seguinte afirmação: até 2010, Brasil e Itália, empatados com 5 títulos cada um, são os maiores vencedores da competição. É uma afirmação errada, então provavelmente houve algum engano em relação à divulgação do gabarito oficial. Ok? Mais uma questão interessante. E a questão 80, a última da nossa prova de atualidades, né? É uma questão que envolve a questão árabe-israelense e a questão palestina. É divulgado um texto e eles perguntam qual foi, nesse semestre, o principal ponto de discordância entre o governo dos Estados Unidos e o governo israelense. Bem, em março, o governo israelense anuncia a construção de 1.600 casas em Jerusalém Oriental. Fato que faz parte da implantação da política de assentamentos judaicos na Cisjordânia e tal. Então, era uma questão simples e direta, onde você deveria indicar a alternativa C, ok? Bem, essas foram as 10 questões da prova de atualidades. Uma prova muito bem distribuída. Como vimos, 4 questões envolvendo o Brasil, ou o panorama político e econômico brasileiro. 3 questões envolvendo cultura e variedades, tá? Então, e 3 questões sobre o panorama político e econômico mundial. Então, uma prova aqui com um bom nível de dificuldade, tá? É uma prova que abordou os assuntos realmente muito comentados durante o semestre, nas nossas aulas, no nosso curso de revisão, e a única ressalva, sem dúvida nenhuma, é a questão relacionada ao gabarito, né, da questão referente à Copa do Mundo, ok? Acredito que vocês não tiveram problemas nessa prova, todos os temas comentados, uma ressalva também, ainda 2 temas do nosso curso de atualidades apareceram nas questões de geografia do Brasil, a questão de Belo Monte, a questão sobre os royalties do pré-sal, então eu acredito que vocês não tiveram problema nenhum, né, nessa prova, ok? Até a próxima.